Olá, tudo bem? Meu nome é Celso Lucchesi e nesse vídeo eu vou conversar com você a respeito de inteligência emocional. Como você pode controlar a sua inteligência emocional no seu dia a dia e também no seu trabalho. Eu vou te falar 7 dicas, eu vou te dar 7 dicas para você controlar a sua saber controlar a sua inteligência emocional, saber trabalhar a sua inteligência emocional. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, simplesmente, de uma maneira bem objetiva, é você saber controlar as suas emoções. Mas como é que eu vou controlar as minhas emoções? Vou dar um exemplo aqui. No ambiente de trabalho, imagine a seguinte situação. Teu chefe foi lá, te deu uma bronca por algum motivo, por algum trabalho que você fez, ou por uma pressão que ele está sofrendo, e aí ele foi lá, conversou com você e acabou te dando uma bronca. A inteligência emocional é você, por exemplo, nesse caso, não sair revidando, não sair discutindo à toa, porque isso não vai resolver problema nenhum. É você literalmente entender a situação e trabalhar aquilo internamente. Existe uma série de coisas que a gente pode falar aqui sobre determinados gatilhos que podem disparar com você, etc e tal, mas a proposta é te dar algumas dicas bem simples que você possa aplicar no seu dia a dia. Vamos lá, a primeira dica é saiba conhecer as suas emoções. Quais são as suas emoções? O que te deixa irritado? O que te deixa feliz? O que te deixa chateado, o que te deixa preocupado. Você vai precisar aprender a olhar para essas situações, por exemplo, e identificar o que te deixa irritado, por exemplo. Muitas vezes o que nos deixa irritado é aquilo que a gente está vendo no outro e que na verdade a gente não gosta na gente. Aí eu estou falando de mim, tá ok? Veja, tem algumas coisas que às vezes eu não gosto numa pessoa, etc e tal. Aí eu olho aquilo e falo, cara, isso me incomodou. Mas na verdade é um comportamento meu. E se eu olhar, é uma oportunidade para eu melhorar o meu comportamento. É isso que você pode enxergar, é o que você pode aprender. Vamos lá. A segunda dica é saiba controlar as suas emoções. Aqui o que eu estou dizendo é o quê? Não é controlar no sentido de você engolir tudo aquilo que as pessoas falam, etc e tal, e você simplesmente tem que aceitar. Não é isso. É você saber controlar, é você saber o momento que você é impositivo, que você põe o seu ponto de vista e saber o momento que você tem que recuar. Em algumas situações, eu não tenho que simplesmente ir lá e retrucar. Eu tenho que olhar para aquela situação e verificar se é o momento que eu coloco o meu ponto de vista ou se não é o momento que eu coloco o meu ponto de vista. Em algumas situações a gente precisa aprender a recuar. E é normal, é fato isso, e não tem problema nenhum você recuar. Isso não significa que você seja um mau profissional, por exemplo. Isso é bobagem, eu recuei, então fui um mau profissional. Isso é besteira. Isso não se preocupa com isso, que isso não é a questão que a gente está discutindo aqui. Você ser bom ou mau profissional tem uma série de outras coisas aí, de outros fatores. Não é o que eu estou comentando aqui. A terceira dica é transforme as suas emoções de uma situação negativa para um lado positivo. Eu sempre costumo dizer e sempre vou falar o quê? A gente tem sempre algumas oportunidades, ou seja, em toda situação a gente pode olhar o lado negativo ou olhar o lado positivo. Eu te diria o seguinte, durante muito tempo, porque a minha autoestima era muito baixa, eu olhava o lado negativo das coisas. Então, vamos voltar naquele exemplo que eu falei do chefe. Se o chefe me desse uma bronca, eu ia falar, esse cara está querendo me perseguir, esse cara está querendo me prejudicar, esse cara está querendo me mandar embora. E não é por aí. E muitas vezes a preocupação do cara é simplesmente do quê? De olhar e querer corrigir o problema e atuar, enfim, seguir em frente.
Quando você tem o mimimi, como eu tinha, por exemplo, eu fico preocupado com o quê? Com coisas banais, com coisas muito corriqueiras do dia a dia, com coisas muito simples e que não levam absolutamente nada. Aí eu estou falando de mim, tá ok? Faça o contrário, aprenda com isso que vai ser muito melhor para você. Hoje eu olho o lado positivo das coisas e te digo que é muito mais proveitoso. A quarta dica é, aprenda a ter autoconfiança em você. Olhe para você e diga, eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu sou bonito, eu sou bonita. Ou seja, comece a olhar para dentro de você e veja e descubra os teus potenciais. Quais são os seus potenciais que você tem aí dentro de você, que você pode extrapolar, pode colocar para fora. A quinta dica é, aprenda a lidar com pressão. Pressão, ela tem no lado profissional e no lado pessoal. É simples assim. No lado pessoal, no lado profissional, perdão, você vai fazer o quê? Você vai ter que responder para um determinado relatório, para uma determinada situação, para um determinado questionamento de um cliente, etc. e tal. Ou seja, você vai precisar dar o resultado. E no dia a dia? No dia a dia, vamos lá para o básico. Ou seja, você tem que saber, você tem que ter os recursos necessários para pagar as suas contas. É isso que eu estou comentando aqui contigo e a pressão ela existe em todo momento. Não é simplesmente olhar para aquilo e falar, não, ó, deixa a vida me levar simplesmente com isso. Não é essa a questão. É deixar a vida te levar, porém você vai fazer o quê? Você vai se conectar com aquilo que está acontecendo no seu dia a dia, tá certo? No teu momento que você está vivenciando aí. A sexta dica é domine os seus medos. Medo de falar em público, por exemplo, a ideia é que você aprenda a dominar esses medos. Se você tem medo, vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria, por exemplo, para te ajudar a ressignificar esse medo que você tem aí. E te garanto que você vai ver o quão poderoso e o quanto de potencial que você muitas vezes não acessa. Às vezes a gente precisa do quê? De alguém de fora nos orientando para a gente começar a olhar para nós mesmos e entender o nosso potencial. A sétima dica é, quais são os seus limites? Todos nós temos um limite. Eu faço simplesmente uma brincadeira dizendo o seguinte, ó, a minha mão vai até um determinado limite. Se eu quiser mais do que isso, eu vou ter que avançar. Deu para entender? Ou seja, eu posso sair simplesmente da minha zona de conforto, avançar um pouco mais, que aí eu estou entendendo meu limite ele vai um pouquinho mais além, porém, vai chegar um momento que não vai dar, por mais esforço que eu faça, e por mais que eu abaixe, por mais que eu levante, etc e tal, eu não vou conseguir ir além. Ou seja, você entendendo aonde estão os seus limites, você vai saber, por exemplo, responder para o teu chefe, se você vai conseguir fazer aquela atividade. Aí você vai falar assim, cara, mas eu não posso falar não. Eu diria o seguinte, eu acho que você pode, não é falar não, mas você pode discutir até que ponto você vai, até que ponto você não vai conseguir ir além daquilo que você consegue oferecer. E se você tem um limite, e aí esse limite, ele pode estar literalmente te atrapalhando, o que você faz? Trabalha nele. É simples assim. Trabalha naquela situação que ela é limitante para você e procure melhorar essa situação. Tá legal? É isso aí, eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço, espero ter te ajudado. Um grande abraço. Força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.